A paz de Cristo seja com todos. Eu convido a igreja a abrir as Bíblias em Mateus 25, 1 a 13. A minha versão aqui é a ARC, né? Almeida, revista e corrigida. Mateus 25, 1 a 13. E o tema da mensagem de hoje será um convite ao reino dos céus. Um convite ao reino dos céus. Olha, se tivesse um país aí que fosse um paraíso, uma nação, nesse nosso mundo aqui, planeta Terra, o mundo conhecido, nosso, tivesse uma nação onde não tivesse nenhuma injustiça, onde não tivesse nenhuma enfermidade, onde não tivesse nenhuma tristeza, onde não tivesse nenhuma corrupção política, onde não houvesse morte, onde não houvesse violência, onde não houvesse desrespeito aos outros, e você fosse convidado para ir para lá, você iria? Você deixaria de ir? Pois hoje nós vamos, à luz de Mateus 25, 1 a 13, ver essa proposta de Jesus para nós. Jesus Cristo não nos contou histórias ou parábolas como contador de história, não. Ele contou as histórias, as parábolas, para ilustrar verdades. E para que aquilo que é ruim mostrado nas parábolas não se pratique, não se abrace, não se valorize. Para aquilo que é bom, se busque, se valorize, se aceite. Amém? Vamos ler o texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, cochilaram. Todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja que venha a nos faltar, vão e comprem aos que vendem para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu nem vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Muito bem. Eu disse que o foco que Deus nos mostrou hoje, uma parábola dessa, irmãos, ele dá para se tirar inúmeras mensagens em dias diferentes, em circunstâncias diferentes. Mas o foco que ele nos dá hoje é um convite para esse reino. Você observou quando foi que falou em reino? Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante. E o contexto aqui aponta para quê?
para o versículo final. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele conclui dizendo isso. Olha, se alguém perguntar o que é o reino dos céus, você acha fácil de responder? Você sabe responder? O mais importante não é saber responder. O mais importante é estar preparado para dizer sim a essa proposta de Jesus. Tem gente que sabe tudo da Bíblia, né? É um mestre, né? E muitas vezes espiritualmente está no nível baixo. Nós devemos procurar um bom nível diante de Deus. Querer esse bom nível diante de Deus. Quando a gente quer, está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, se não me engano, ele diz: a quem quer que tiver sede, eu farei com que beba de graça da água da vida. Quando você quer, quando você se interessa, quando você busca, o Senhor lhe dá. Porque está escrito na palavra: todo aquele que bate a porta, ela se abre. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E lá o contexto que Mateus fala, quem explica melhor é Lucas, é um contexto da busca espiritual, dos valores espirituais. Então, quando eu perguntei, você saberia responder o que é o reino dos céus? Olha, Jesus Cristo contou muitas parábolas falando do reino dos céus. Essa daqui compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Não é só a um casamento. Presta bem atenção. Um casamento é uma coisa simples. Um homem e uma mulher se identificaram, vão a um cartório, dão entrada lá na papelada e chega o dia que diante do juiz, com a papelada tramitada, né? Passou pelos trâmites da lei, o juiz chega lá diante de vocês e diz: está aprovado o casamento de vocês, não é? Não são essas palavras que ele diz? E eu, em nome da lei, os declaro marido e mulher. Isso basta isso aí. Você assina lá o termo. Casamento civil. E o religioso é só um pastor abençoando, pastor, um padre, abençoando a união de vocês. Só isso aí. Porque, inclusive, quem celebra o casamento religioso são os noivos. Mas, voltando, Jesus compara essa parábola, nessa parábola ele compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Você lembra do que eu disse? Na primeira pronúncia, na primeira declaração, ele não compara só a um casamento, mas a uma festa de casamento. Porque tem casamento sem festa e tem casamento com festa. E esse casamento ao qual ele compara é com festa e muita festa. Que será o dia do encontro de Jesus com a noiva, nas nuvens dos céus. Quando ele virá com poder e grande glória, ele ficará lá nas nuvens do céu, e a igreja, aqui glorificada e arrebatada pelos anjos, vão se encontrar com Jesus na nuvem do céu. É isso que a Bíblia diz. Eu creio assim, porque é assim que ela diz. Olha, quando Jesus Cristo disse, eu vou falar aqui em 3 parábolas, fala do reino dos céus. Não lê, não fala na parábola todinha. Quando ele diz, o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que encontra um tesouro. Ele mantém o segredo, encontra um tesouro lá no campo. Ele mantém o segredo, não diz a ninguém, né? Vai lá, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ele disse que o reino dos céus é semelhante a isso aí. Está falando em que aspecto? Está falando no aspecto de busca dos valores espirituais. Quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a 3 medidas de farinha, na qual a mulher lança o fermento até que tudo seja levedado. Está falando como é trabalhado no reino dos céus. Porque quem semeia o reino dos céus aqui no mundo é a igreja. A igreja aqui na terra é a agência de salvação. É ela que lança o quê? O fermento. Em quê? Em 3 medidas de farinha. Essas 3 medidas de farinha representam o homem. Corpo, alma e espírito. 3 medidas de farinha. Corpo, alma e espírito. Cabeça, tronco e membro. O homem é um bocado de 3 coisas.
Já tinha ouvido essa frase? O homem é um bocado de 3 coisas. Muito bem. Aí ele chega a dizer essa parábola. Essa parábola, a busca pelo reino, é um valor inegociável e as medidas de farinha. Mas eu falei 3, mas são muitas. E Jesus Cristo contou essas parábolas porque Jesus é Deus humanizado. Ele tem a plena perspectiva, ele tem a plena ciência, a plena compreensão, a plena inteligência do que é o Reino dos Céus em todos os aspectos. É por isso que ele contou várias parábolas assim, certo? E hoje ele nos apresenta essa da festa de casamento. Ainda vale destacar, irmãos, que o reino dos céus é diferente dos reinos terrenos. Do reino terreno, ó. Aqui o reino terreno, ó. O reino terreno tem um governo, uma lei, o exército, um território, me esqueci de dizer, e demais forças e poderes desse reino. Um território, um governo, ou uma nação, ou um bloco de nações, seja um reino tirano ou não. Uma lei que é a Constituição, mas as outras leis que regem esse reino. Um território, o reino terreno, um exército e demais forças e poderes desse reino. Mas o reino dos céus é mais do que isso. Até anotei aqui para não esquecer os detalhes. O reino dos céus tem um governo, tem uma lei, tem um território, tem o exército e demais forças. Mas vocês vão ver como são diferenciados do daqui. Quando se diz que no reino do céu tem um governo, tem Deus no trono. O livro do Apocalipse e os livros apocalípticos, como Apocalipse, Daniel e outros mais, só apresenta Deus no trono. Então tem um governo, Deus onipotente, ou seja, pode tudo, e só Ele pode tudo. E quando fala ali em Deus, é a triunidade. Mas quando fala nesse assunto, ainda vale destacar que após o Calvário, Jesus passou a ficar à direita do trono. Um representante do ser humano, porque o Jesus que subiu lá para ficar à direita do trono, ele é divino e humano. Subiu para lá, não foi só o Jesus que desceu, não. Jesus desceu pela sombra do Espírito Santo em Maria, gerou-se um homem, mas ali era o Espírito de Deus, tinha Espírito de Deus, era o Filho de Deus. Foi feito da sombra do Espírito Santo, do querer de Deus, do poder de Deus. Mas quando subiu para lá, foi tudo que desceu e mais um homem. E mais um homem, né? Bendito seja Deus. As coisas de Deus são incríveis, são maravilhosas. Além de Jesus à sua direita estão os 4 seres viventes, um com cara de homem, um com cara de leão, um com cara de boi, um com cara de águia. Isso aí são mistérios de Deus, só vamos entender bem quando chegar lá. Os querubins, os 24 anciãos e um exército de anjos infinitamente poderoso. Hein? Um reino aqui tem um rei, tem um governante, pobre de Jó, porque por mais que tenha riqueza, são riquezas que se corroem, que se acabam. Dinheiro só serve para alguma coisa enquanto tem que estar aqui, né? Mas lá no mundo superior, no mundo do céu, do reino dos céus, o que tem valor não é dinheiro. Não vou levar tempo falando o que é que tem valor, porque todo mundo aqui já sabe. São os bens espirituais. Uma lei, né? A lei, eu disse que no reino daqui a lei é a Constituição e as outras leis complementares que regem esse reino. Lá a lei é a lei da santidade, a lei da bondade, a lei da justiça, a lei da misericórdia, de cuja abundância vazou um pouco para a terra. Ô, irmãos, olha,
Lá a lei, ela tem a cara dos atributos naturais de Deus. Santo, justo, puro. Então, por isso que ela é uma lei de santidade, de bondade, de justiça, de misericórdia. Tão abundante esses atributos lá que vazou um pouco para a terra. Vazou do tempo de Moisés e vazou do tempo de Jesus, trazendo o evangelho. Não é? O evangelho é uma porção, é só uma porção dessa lei que existe lá no reino dos céus. Porque quando nós chegarmos lá, que nós vamos saber de tudo direito. Um território. Território aqui, o reino, o Império Romano, né? Não foi do mundo todo. Se chamou de Império Universal. Mas isso é uma grande mentira da história. Não foi do universo todo. Foi lá na Itália, foi em algumas partes da Europa e do Oriente Médio. Foi muito pequeno o Império Romano. O Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa, todos foram impérios pequenos. Receberam o nome de Império Universal, mas é mentira. Sabe o que é que vai ser Império Universal? Porque o universo é o todo. Será o reino dos céus. É o reino dos céus. É o que é o Império Universal. Bendito seja o Senhor. O universo criado por Deus é a extensão desse reino. Que segundo os cientistas, um tempo desse eu vi aí no artigo científico, é que o universo continua crescendo. Vocês já ouviram falar nisso? Dá para a gente entender isso, irmãos? O universo continua crescendo, me explica aí, me mostra aí. Aí eu vi um teólogo, cientista, dizer o seguinte: desde o dia que Deus, tinha que ser um homem de fé, cientista e homem de fé, ele disse que desde o dia que Deus diz, haja luz. Vocês sabem que a luz, ela caminha numa velocidade, quem sabe daqui da velocidade da luz? Por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Pois a partir da hora que ele disse, haja luz, naquela hora a luz surgiu aqui e foi crescendo até hoje. Ela ainda caminha. Esse é o tamanho do universo. Dá para medir, irmãos? Nós aqui, não. Pois aí é a extensão do reino dos céus. Não é do tamanhozinho do Império Romano. Aí aqui nesse mundo aqui que tem uma cultura herdada de gregos e de judeus, da cultura judaica e grega, romana, a gente fala nesses 6 impérios romanos, né? O egípcio, o assírio, o babilônico, o grego, o Medo-Persa primeiro, o grego, o romano. A gente fala nesses impérios. Mas o império verdadeiro é o império reino dos céus, que abrange todo o universo. Muito bem. Aí aqui o exército, já foi dito, né? O exército formado pelos anjos, com poder, demais forças e poderes emanados de Deus, os quais não conhecemos. E o Rei dos Céus também, além dessa organização do reino, envolve uma série de eventos. Vocês sabem o que é uma série? Uma série é uma série. Uma série é uma série. Mas ela tem o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, né? Quem estudou geometria sabe disso, né? O pastor Bernardo está com não sei quantos meses ou anos, que ele apresenta uma série aqui baseada no Evangelho de Marcos. Aí teve a primeira mensagem, né? Aí o fio da meada vai saltando, é a série. Tá certo? Então tem uma série de eventos que fazem parte do reino dos céus. Não é só um rei, uma lei, um território, um exército e as demais forças. Tem também uma série de eventos. Por exemplo, o dia que a morte será presa, o dia que o anticristo será aniquilado com o sopro da boca de Jesus. O dia em que o falso profeta, a besta e o diabo vão ser lançados em cadeias eternas. O dia em que a morte não existirá mais para aqueles que creram. O dia
em que será destruída toda injustiça, que a igreja será levada para o céu, a terra passará por um processo de purificação e serão criados novos céus, nova terra. Isso aí são eventos. Não é rei, não é lei, não é território, não é exército. São eventos. Então tudo isso faz parte do reino dos céus. É bom que a gente entenda essas coisas, né? Então eu quero destacar ainda aqui 2 pensamentos. 3. Nos reinos terrenos, os fatos que mais acontecem são mortes. Sabiam disso? Coisa que mais aconteceu nos reinos por aí. Quando um reino daquele tomava outro, eu falei em 6 reinos aqui, mentirosamente chamados universais. Quando um passava a reinar, era porque o outro tinha perdido em batalha. E nessas batalhas haviam muitas mortes. Então, nos reinos daqui, as coisas que mais acontecem são mortes. No reino do céu, o que é que mais acontece? É o contrário. Quem responde? Vida. Você está sendo chamado para isso, para o reino da vida, para abandonar todos os reinos de morte. Que a proposta que Deus tem para nós hoje é vida. Convite para o reino, né? Por que Deus nos fez esse convite? Porque lá é bom. Deus só quer o que é bom para você. Deus só quer o que é bom para mim. Quando a gente tem alguma coisa ruim, são resultado das nossas escolhas. Isso aí se diz em todo canto, né? Porque temos o resultado das nossas escolhas. Segundo pensamento aqui, no reino dos céus, os fatos que mais ocorrem são vidas gerando vidas. Isso aqui tem vários sentidos, e um deles, do que se refere à missão da igreja, é evangelização. Vidas gerando vidas. Não deixe de falar do evangelho para outra pessoa. Terceiro pensamento, essa é a proposta de Deus para vocês. Recebam vida para ter vida, para cooperar com a geração de vida. Você aceita essa proposta ou acha melhor a morte? Não acredito que tenha nenhum louco aqui que acha melhor a morte. Repito a frase que eu disse no começo. Hoje Jesus nos apresenta a parábola das 10 virgens, comparando o reino dos céus a uma festa de casamento, e tudo o que o envolve. Nós vamos ver um pouco agora sobre o significado da parábola. Ela fala do reino dos céus. Não é um simples reino. Segundo, fala de uma festa de casamento. Não somente de um casamento, eu já tinha falado, né? Vejamos lá o texto, Mateus 25, 1 a 13. O versículo 1. Versículo 1, o que é que diz aí no versículo 1? Então o rei do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10 virgens. Você imagina 10 virgens sendo as madrinhas do casamento e mais uma virgem que é a noiva, né? Mas você sabia que no significado espiritual, a virgem do casamento são essas 10? Lá no casamento, na cultura judaica, as 10 virgens eram as madrinhas, digamos assim. Mas no significado espiritual, a noiva são essas 10, porque essas 10 representam a igreja. Na igreja tem uma metade das pessoas loucas, que deixam a fé se apagar, que não lê a Bíblia, que não ora, que deixa a fé esfriar. São as loucas. Tem umas que alimentam a fé. Leem a palavra de Deus, oram, fazem alguma boa obra de evangelizar, de visitar alguém. Alimenta a sua fé. Essas são as sábias, as prudentes. E as 10 são a noiva. Que a noiva é a igreja. Deu para entender? O pastor Bernardo está dizendo que deu. Então tá bom, estou satisfeito. Mas eu quero que cada um de vocês entenda isso. A noiva não é uma, leve isso para casa. A noiva não é uma das 10. Na mensagem, a noiva são as 10. Porque a noiva é a igreja. Noivas e virgem é a mesma coisa. É a igreja.
A lâmpada, uma fé viva e acesa. E o esposo, o Senhor Jesus, que virá buscar a sua igreja para levar para a sua casa, que é a casa do Pai. Lá em João 14, a partir do versículo 1, até lá pelo 3, ele chega a dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito: vou preparar morada para vocês. E quando eu preparar, eu virei outra vez. Aí ele disse: eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. É isso que ele quer, é a gente perto dele. Oh, maravilha. Eu vi um rapaz acolá pregar, ele prega um absurdo de coisa que eu não concordo, porque não está na Bíblia, mas ele disse uma coisa que eu concordei há poucos dias. Ele disse: irmão, você sabe qual é a maior recompensa que você vai ter quando chegar no céu? A maior coroa é ver Jesus face a face. Isso é, irmãos. Ver o Pai face a face. Conhecer o Espírito Santo. Quem consegue ver um Espírito, irmão? Ah, eu vi um Espírito, numa visão acolá. Aquele era um fantasma. Ninguém vê Espírito. Mas quando a gente chegar no céu, na plena dimensão espiritual, nós vamos ver o Espírito Santo. Mesmo ele sendo o Espírito. Deus, o Pai, também é o Espírito. Mas quando nós chegarmos lá, nós chegaremos capacitados para ver até Espírito, sem ser fantasma. Tudo o que nós desejamos entender e saber e ver, nesse dia acontecerá. Bendito seja o Senhor. Eu fico muito satisfeito com isso. Acho que eu perdi aqui. Sua fé está viva e acesa ao ponto de você poder se encontrar com Jesus? Se está, você é uma virgem prudente, uma virgem sábia. Olha, vou dizer uma coisa aqui, pelo amor de Deus, ninguém fique com raiva de mim, não. Você está sendo louco, a virgem louca. Quem não está alimentando a fé para deixar ela no nível de se encontrar com Jesus nas nuvens do céu, está sendo uma virgem louca. Você está sendo uma virgem sábia ou uma virgem louca? Só cabe a você responder para você, e ninguém responder pelos outros. Não julgue ninguém. Julgue cada homem a si mesmo. Versículo 2, o que é que diz no versículo 2? 5 delas eram prudentes e 5 loucas. É só isso que diz, né? Então a igreja é santa e pecadora. É uma igreja aí a maior da nossa tradição aqui, do nosso mundo, da nossa civilização ocidental, né? E essa frase é a cara dela. Mas é um fato, é a verdade, então não é só dela. A verdade não é de ninguém. A igreja é santa e pecadora, como tem 10 virgens loucas, 5 virgens loucas e 5 prudentes. Ela estava querendo alterar a Bíblia, né? 10 virgens loucas e 10 prudentes. Mas a igreja é santa e pecadora, formada de virgens prudentes e loucas. As prudentes não deixam a lâmpada se apagar. As loucas deixam faltar azeite. Não deixe faltar o Espírito Santo em sua vida. Uma vez eu vi uma mulher, era uma mulher de Deus. Isso aqui eu vi. E foi verdade, aquelas visões, aquelas revelações, foi verdade. Estava no grupo de oração e tinha uma virgem, uma moça. Nós falamos aqui é moça, né? Uma virgem, né? E tinha umas mulheres idosas. E essa moça andava muito triste. Aí uma mulher idosa, simples demais, disse: minha filha, o Senhor manda eu te dizer que tu está deixando a tua lamparina se apagar. Este é o motivo da tua tristeza. E essa menina chorou muito e confessou que era verdade. Está vendo? Então, o Senhor está querendo dizer para nós hoje: não deixe a sua lâmpada se apagar, que qualquer hora o Senhor poderá vir. É o versículo 13. E estai, pois, preparado, porque não sabeis a que dia ou a que hora virá o Filho do Homem. As virgens prudentes, as sábias, irão. Quando se houver um grito de clamor à meia-noite, eis o noivo, ide ao seu encontro. As sábias, as prudentes, sábia e prudente é a mesma coisa.
estão preparadas, estão com a lamparina cheia do azeite, ou seja, estão com a fé acesa, estão no fervor, estão na esperança, estão na fé, estavam esperando o noivo e irão ao encontro do noivo. E as loucas, as imprudentes, elas vão, isso é uma comparação, né, que Jesus Cristo fez. Elas vão dizer às outras: me empresta do azeite de você e me empresta. Vocês já viram alguém emprestar a fé? Pastor Carol, me empresta aí um pouco da tua fé. A pessoa na loucura e no desespero chega a ter ideias e propostas inconcebíveis, impossíveis de ser concretizadas. Irmão Romo, Jesus Cristo já está vindo lá do céu, se abriu, empresta aí um pouco da tua fé. Ninguém empresta fé não, irmãos. A fé é um dom do Espírito Santo que Ele dá a cada um. A sua fé pode fazer outros crer. Vou tentar explicar isso. Você creu do Evangelho, prega o Evangelho. Por alguém ouvir a palavra, vai crer. Nesse sentido. Porque você não vai transmitir a sua fé para os outros, não. Você apenas com a sua fé vai trabalhar. E com o seu trabalho o Espírito Santo age. O nosso trabalho é semear a semente. E o regador derrama a chuva de lá. Dá o dom da fé a outra pessoa que recebeu a semente. Bendito seja o Senhor. Que tipo de virgem você tem sido, louco ou prudente? Responda para você. O versículo 5. O que é que diz no versículo 5? Talvez até eu já tenha dito, trazido as ideias. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar é cochilar, e adormeceram. Olha, dormiram todas. Disse aí que só dormiram as imprudentes? Está dizendo que dormiram todas. Então, olha, irmãos, 2000 anos que Jesus Cristo disse que vai voltar e não voltou. Na mentalidade humana, ele está tardando. Vai já falar que tardando o noivo. Elas tosquenejaram e adormeceram. É uma aparente tardança. É um aparente tardar. Mas Deus é dono do tempo. O tempo só existe para nós seres humanos. Será que é Jesus que está tardando ou é algum de vocês que estão tardando se jogar nos braços dele com todo o corpo? Já aconteceu de você ir andando numa rua, você, rapaz de força, e vi uma menina daquelas com quem você brinca, de quem você é colega, amigo, e ela, levei o meu atleta, jogou em cima de você, e você aparou porque tem força? Pois é isso que nós temos que fazer com Jesus. No nosso caminhar, vá com todo o corpo, vá de corpo e alma, e se joga nos braços de Jesus, para Ele lhe segurar. É isso que nós temos que fazer. Ele não está tardando. Muitos estão tardando ir para os seus braços. Muito bem. O noivo parece tardar, mas será que Jesus tarda? Não. Você quem está tardando. Jesus não tarda. Ele tem te esperado. Não sei até quando ele vai te esperar. Na aparente demora, uns cochilam, outros dormem. Como está a sua vigilância? Alerta ou dormindo? Você está alerta ou está dormindo? À meia-noite, ouviu-se um clamor. O esposo está vindo. É o versículo 7, né? O versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Vem um noivo. Meia-noite. Sabe o que foi que eu pensei quando eu estava rabiscando aqui as ideias dessa mensagem? É que se fala que vai haver, os teólogos por aí, os doutrinadores falam que vai haver, a Bíblia diz, a grande tribulação, né? Eles falam e a Bíblia diz. Então por isso que eu estou falando aqui. Se a Bíblia não dissesse, eu não ia nem falar. A grande tribulação, que baseada em alguns textos lá de Daniel, será no 7 anos. Então, à meia-noite, então no terceiro ano é a metade do quarto. Vai se ouvir um clamor, isso tem dois sentidos, o clamor da grande tribulação. E junto com o clamor da grande tribulação, esse clamor
e será cessado com o clamor que diz: eis aí o noivo. O Senhor Jesus virá durante a grande tribulação, mas a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas na grande tribulação ela será salva. Daniel capítulo 12. Bendito seja o Senhor. À meia-noite, trevas virão, mas as trevas serão partidas ao meio. Aí alguém diz: mas aí tem uma confusão, porque a grande tribulação são 7 anos, e Jesus Cristo vem e o restante. As trevas serão partidas no meio. Com o sopro da boca de Jesus, o anticristo será desfeito. Anticristo é toda ideia, tudo que tiver aqui por cima da terra, que não for segundo o pensamento de Cristo. Será partido ao meio. As trevas serão partidas ao meio. É aí que vem o esposo, o noivo, na hora do grande clamor. Um clamor de desespero, mas ao mesmo tempo um clamor de consolação, dizendo: o noivo chegou. Amém? Bendito seja o Senhor. Saí-lhe ao encontro. Não deixe para sair o encontro só no dia que ele vier. Sai ao encontro logo hoje. A sua vida está na luz, nas trevas, ou está digna de clamor? Se a sua vida estiver merecendo um grande clamor, faça esse clamor em oração. Peça oração pela igreja. Ou então clame sozinho. Tem gente que não quer mostrar o que está passando. Cada um é de forte, né? Mas você pode clamar para a igreja, pedir à igreja: irmãos, eu estou no fundo do poço. Pronto. Aí todo mundo entende essa expressão. Orem por mim. Você não tem essa humildade de pedir à igreja? Faça em casa. Fecha a porta do quarto. Importante, você se encontre com esse Deus que lhe tira do fundo do poço. Busca Jesus. Vá ao encontro do Senhor. E do versículo 7 ao 9... agora é tempo de agir tranquilo, ainda é tempo de graça, mas virá o tempo de desespero. Quando o noivo chegar, quem não vigiou, preparou, buscou, não poderá fazer mais nada. Só restará tentar preparar as lâmpadas. Pedir azeite emprestado, hein? Mas vai levar um grande fora. Isso ilustrado pela parábola, que naquele dia ninguém vai pedir, não. Jesus Cristo contou essa parábola, e isso aí era se o reino dos céus, nesse contexto aqui, nessa perspectiva aqui, fosse de acordo com o mundo espiritual, mas naquele dia não vai dar tempo de ninguém estar pedindo fé emprestada. Isso é só uma forma de falar. Aí no versículo 10, o que é que diz no versículo 10? No versículo 10... diz assim: tendo elas ido comprá-las, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Então a vantagem de estar preparado, tem uma vantagem de estar preparado. Vai ouvir essa frase de Jesus, ou melhor dizer, vai viver essa realidade. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Me lembrei aqui, sabia que também? Do dilúvio da arca de Noé. Na hora que estava tudo preparado, na hora que Noé entrou com a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, e os animais que Deus tinha mandado colocar dentro da arca, Deus fechou a arca por fora. Aí a Bíblia não diz por que foi que Deus fechou a arca por fora, mas alguém sacou, né? Alguém entendeu que Deus fechou a arca por fora, porque podia Noé desejar abrir a arca para alguém entrar. Para alguém entrar. E não era. Não era. Você não pode colocar ninguém no céu. Você só pode mostrar através da palavra o caminho do céu. Qual é o caminho do céu, irmãos? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para o Pai. Quando se fala que ele é o caminho para o céu, porque ele é o caminho para o Pai. E o céu representa o Pai. O versículo 11 e 12, a desvantagem do despreparo é: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele vai dizer: em verdade vos digo que eu não o conheço, nem vos conheço. E aqui tem um conselho final: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E nós temos um apelo final. O seu coração ardeu em algum momento durante essa mensagem? Você sentiu algo?
A sua mente entendeu algo diferente? Você sentiu o desejo de ir para os braços de Jesus, de entrar nessas fileiras? A questão não é só estar dentro dessas quatro paredes, não. É porque eu não sou da igreja, ele está dizendo isso. Não. Você tem que estar, antes de estar dentro dessas quatro paredes, você tem que estar inserido no projeto. Ou seja, você está concordando e aceitando essa proposta do convite para o reino. Bendito seja o Senhor. O Senhor está te chamando porque te ama e Ele quer te poupar da morte eterna. O que você vai escolher?